Olá, boa noite, queridos amigos, amigos nossos, amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós estamos aqui para mais um programa semanal, Palavras de Luz, e não poderia ser diferente, não é, meus irmãos? Hoje nós vamos abordar o tema dessas tragédias, desses desencarnes coletivos, né? A visão do Espiritismo acerca desses eventos tão tristes para nós, humanidade, né? Nós vamos rogar a Jesus, Senhor das nossas vidas, que esteja conosco, que nos dê discernimento para a compreensão dos projetos dele para as nossas vidas, que nos dê discernimento para a compreensão desse estudo de hoje e que nos fortaleça para a vivência de tudo que aprendemos com ele, não é mesmo? Então, meus irmãos, eu escolhi aqui para a leitura um texto do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que fala sobre esses momentos difíceis que a humanidade passa. O texto chama Pacifiquemos. E ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras de Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem cidades muito mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Então, meus irmãos, esse texto fantástico de Emmanuel vem dizer que nós devemos reabastecer a nossa fé e a nossa esperança diariamente, né? Nós não podemos permitir que situações de dificuldade venham a nos derrotar. Vejam bem, meus irmãos, estas catástrofes, né, que acontecem na Terra de tempos em tempos, elas realmente nos causam grande dor. Elas nos deixam esbarrados, desacreditados de tamanho sofrimento que é espalhado. O nosso estado, Minas Gerais, tem vivido dias de angústia. Os nossos irmãos de Juiz de Fora, de Ubá e de outras cidades têm sofrido horrores, né? São casas que estão sendo destruídas, trabalho, escritórios, oficinas, hospitais que estão sendo destruídos, né? Vidas que estão sendo perdidas. E aí, meus irmãos, o que nós devemos fazer diante disso? O que o Espiritismo nos orienta diante de situações tão calamitosas, catastróficas e dolorosas quanto estas que estamos vivendo? Aqui no texto, Emmanuel já nos deixou claro que, apesar de toda a dor que esses eventos podem trazer,
Deus permanece no controle e tudo será renovado, tudo será restaurado, né? As vidas na matéria que foram exterminadas em decorrência destas catástrofes, provavelmente já estavam em seu tempo, né? Mas, diante da perda de um ente querido, nós devemos nos manter resignados, sem revolta, né? Sem blasfêmias. A dor não pode destruir aquilo que nos faz suportá-la, porque a fé é o único lenitivo para a dor. Se destruirmos a fé no momento de sofrimento, a dor virá multiplicada, meus irmãos. Mas eu quero falar com vocês sobre um exemplo que é muito bacana, que é o exemplo da flor de lótus. A flor de lótus, para o budismo e para o hinduísmo, ela é o símbolo do renascimento. Por quê? A flor de lótus, meus irmãos, as raízes dela se seguram, se aprofundam até o lodo, e ali elas se fincam para, presa ali ao lodo, o caule subir, passar pela água lodosa, pela água suja, e sobre a superfície da água nasce a flor de lótus, aquela flor belíssima, aquela flor lindíssima, que, como eu já falei, significa o renascimento. Essas tragédias que estão acontecendo, meus irmãos, elas estarão sempre nas nossas memórias. Passe 10 anos, passe 20 anos, elas estarão nas nossas lembranças, porque são eventos traumáticos, são eventos que trouxeram grandes sofrimentos, enormes sofrimentos aos nossos irmãos. E esta lembrança, elas são as raízes da flor de lótus. E a flor, meus irmãos, é aquilo que nós vamos deixar nascer em nós a partir do sofrimento, por cima da água lodosa, da água suja. Nós seremos como a flor de lótus, renasceremos apesar da dor, apesar da destruição, apesar do sofrimento. Então, vamos procurar seguir sempre este exemplo. E outra coisa, muitas pessoas dizem que esses eventos se tratam de castigo divino. Não pensem nisso, porque Deus não é um ser que pratica a vingança contra seus filhos. Deus não é vingativo. Esses eventos são eventos naturais. Alguns deles são acentuados pelo desrespeito do próprio homem à natureza. Porém, meus irmãos, são eventos naturais, não se trata da ira de Deus. Não deixe que essa ideia venha a poluir os seus pensamentos, atrapalhar a sua relação individual com Deus. E aí, meus irmãos, eu queria fazer uma outra observação. Todo sofrimento causa em nós uma transformação. E esses sofrimentos coletivos, né, que acontecem como estes de agora, Ubá, Juiz de Fora e diversas outras localidades estão sofrendo, eles fazem o despertamento na humanidade da solidariedade, da empatia, da fraternidade. Ou seja, a dor desperta em nós aqueles sentimentos bons que muitas vezes estão adormecidos em nossos íntimos. Ou seja, é algo triste? Sim, é muito triste, mas não está em nossas mãos reverter o que aconteceu, mas está em nossas mãos a ação diante dos fatos. E vejam que coisa linda,
todo o estado e mesmo outras cidades de outros estados estão se mobilizando em benefício das vítimas dessas chuvas. Isso é empatia que foi desenvolvida através da dor. Isso é fraternidade, são os corações encarnados despertando para o amor ao próximo, para querer o bem de seu próximo. E isso, meus irmãos, é algo positivo que acontece num momento de tanto sofrimento, de tanta angústia, não é mesmo? Então, se nós não conseguimos de alguma maneira reverter estes eventos, nós podemos reagir da maneira correta diante deles, com fé, com esperança e com as nossas ações solidárias. Vamos enviar aos nossos irmãos aquilo de que eles necessitam agora, a ajuda material. Mas há uma outra ajuda que nós jamais poderemos deixar de oferecer, que são as nossas orações, as nossas preces e vibrações em intenção desses irmãos que vivem esses momentos difíceis, porque as nossas preces chegarão até eles em forma de coragem, em forma de força, de energia, de esperança. E falando na questão das preces, a Fundação Espírita Allan Kardec, de Juiz de Fora, olha que coisa fantástica, criou um plantão de preces, se chama SOS Preces, né? Eu estou colocando aqui para vocês o telefone, né, de lá, para que nós possamos, quem tiver necessidade, meus irmãos, né, quem tiver necessidade de uma palavra de consolo, de uma ajuda, de uma orientação, ou de simplesmente uma prece, liga lá na FEAC, por algum motivo, eu não estou conseguindo colocar o número aqui, mas eu vou postar o número nos comentários, tá? E assim, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que a FEAC disponibilizou 300 pessoas, está aí o número, ó. FEAC é a Fundação Espírita Allan Kardec. São 300 irmãos que estão de plantão para auxiliar a quem quer, a quem necessita de uma orientação, de uma palavra amiga, de uma prece, tá? Então, meus irmãos, encaminhem esse número às pessoas que vocês conhecem lá dessas regiões afetadas, porque se alguém tiver desesperado, através desse número de telefone aí, vai se renovar em esperança. A Fundação Espírita Allan Kardec, de Juiz de Fora, o telefone é DDD 32 3236 1122. É o SOS Preces, que vai funcionar todos os dias, das 8 da manhã até a meia-noite. Então, se você quiser ligar agora e ouvir uma palavra amiga, uma palavra de esperança, a Fundação Espírita Allan Kardec, de Juiz de Fora, está lá de plantão até a meia-noite e retornará às 8 horas da manhã. São 300 irmãos que estão lá para colaborar, ok? Então, meus irmãos, vamos guardar em nossos corações essa lição da flor de lótus. Olha, o Japão foi grandemente destruído por bombas atômicas. Vejam quem é o Japão hoje, né? O Japão praticamente renasceu das cinzas, e é aquele país bonito, organizado, de progresso que todos nós conhecemos. Então, meus irmãos, eu acredito que o mesmo poderá acontecer com o Ubá, com Juiz de Fora e com outras cidades. O progresso virá, né? Essas pessoas que perderam os seus bens terão a oportunidade de recuperá-los, aqueles irmãos que partiram infelizmente, né, em decorrência desses fatores, né, naturais, que Jesus os ampare, com certeza todos estão muito bem amparados na pátria espiritual, mas a nossa preocupação também não pode deixar de ser com os sobreviventes, que estão fortemente abalados e traumatizados.
Então, elevemos por eles as nossas preces diuturnamente, para que eles não se desesperem, para que a fé, a exemplo da flor de lótus, renasça nos corações de todos eles, ok? Eu agradeço a companhia de vocês e rogo a Jesus que envolva todos nós e a todos os nossos irmãos necessitados em vibrações de muita luz e de muita paz. Até o nosso próximo encontro.